nós somos a Malha de Bronze, ou fazemos parte da Malha de Bronze, que basicamente é uma cooperativa cultural sediada em Leiria, que foi formada com vista ao fomento da prática de gamelão e difusão das culturas indonésias e aproximação, acima de tudo, dos públicos portugueses e indonésios das respectivas culturas. Gong, porque no Bali, apesar de haver a palavra gamelan, gamelão, gong é música, é um instrumento, é tocar, é gamelão, é tudo. Pronto, para eles, aliás, os balineses basicamente emigraram de Java para o Bali, fugindo às perseguições quando houve as invasões muçulmanas em Java. Basicamente um gamelão é uma orquestra de instrumentos de percussão, não no sentido puramente ocidental, instrumentos de percussão estes que são feitos acima de tudo de bronze, embora também possam ser feitos de ferro ou de latão, e assim de uma forma muito simples, a palavra gamelão funciona no sistema linguístico em que se encontra, gamelan, ou seja, no javanês ou no balinês, tal e qual como funciona a palavra bateria na língua portuguesa. Basicamente, gamel é um verbo que significa bater, leva um sufixo an, tal e qual como bater leva o sufixo bateria, e então acabamos por ter aquilo que são um conjunto de instrumentos considerado apenas como um único instrumento. Exatamente por causa daquilo que eu vos expliquei ao início, que gamelão quer dizer bateria, contudo, os termos não se podem traduzir, porque jamais vocês chegavam à Indonésia, viam um gamelão e diziam olha uma bateria, e vice-versa, não é? Tem um sistema de afinação muito particular, que tem a ver com o desfazamento das frequências de cada uma das notas dos instrumentos que provocam batimentos entre si. Isto dá-lhes um timbre muito específico, dá-lhes uma realidade tonal e um contexto tonal completamente diferente. Aliás, diferentes conjuntos de instrumentos a trabalharem sozinhos têm um contexto tonal diferente. Há vários conjuntos destes por todo lado, no Sudeste Asiático, nas ilhas todas da Indonésia, ou então noutros países, até no Laos e no Camboja se podem encontrar, ou mesmo na Tailândia. Contudo, é nas culturas de Java, não da ilha de Java, mas sim de Java e do Bali, que tiveram assim um desenvolvimento maior e que se tornaram assim uma massa orquestral fora de série. O gamelão que nós tocamos é efetivamente balinês, mas há diferentes tipos de gamelões e diferentes conjuntos de gamelões. Aquele que nós tocamos chama-se gong kebiar e é efetivamente o estilo mais difuso e o mais conhecido por todo o mundo. Para além disso, é muito importante referir que na Indonésia, quando se fala de um gamelão, fala-se dos instrumentos. A ideia que se tem é dos instrumentos. Portanto, um gamelão não é um conjunto de músicos, como, por exemplo, as orquestras ou uma filarmónica ou assim, são os próprios instrumentos. Isso sim, isso é um gamelão. O desenvolvimento de toda a concepção tonal e também de técnica de interpretação tem digamos que seguiu um rumo completamente diferente daquele que houve na música ocidental e é por isso também que é muito estudado o gamelão e que é assim tão reputado. Basicamente, baseia-se na tradição hindu, mediante a qual há sempre toda esta ideia de um dualismo, de termos sempre que encarar o mundo a partir de pelo menos dois conceitos. Se temos um conceito de alto, temos que ter um conceito de baixo. Se temos um homem, temos que ter uma mulher. Se temos o bem, temos que ter o mal. E como tal, a própria técnica de interpretação está concebida
para ser tocada sempre pelo menos por 2 intérpretes. Ou seja, a música de gamelão não se toca sozinho. Ponto final. Ora, podemos encontrar gamelões a acompanhar espetáculos de dança, de teatro de sombras, em festividades civis ou celebrações religiosas, dependendo da religião, ou seja, no caso do gamelão javanês mais ao Islão, e na parte do gamelão balinês mais ao hinduísmo, ou seja, conseguimos encontrar o gamelão a ser utilizado para diferentes fins, por todas as faixas etárias, e aqui é importante ressalvar este aspecto que é muito interessante, apesar de ser a música tradicional de um país, não é? Que diz respeito às muitas culturas que compõem a Indonésia, não é? Não podemos falar da Indonésia como uma cultura só, mas sim como uma soma de culturas, porque aqui é interessante ver a profissionalização e a reputação académica e o crescimento académico que existe na Indonésia. Há pessoas que vivem efetivamente de tocar gamelão, de dançar, de criar os fatos para acompanhar as danças, de criar os bonecos, as marionetas dos teatros de sombras, que fazem a parte da escultura toda dos instrumentos que estão a bater no bronze, que trabalham todos estes aspectos, ou seja, é um meio altamente profissionalizado. Contrasta até bastante com aquilo que estamos habituados no Ocidente, não é? Não há assim tanta gente a viver da arte ou da cultura mais tradicional. E ali há um investimento muito grande da parte do Estado e das próprias pessoas em preservar a cultura e em manter bem vivo aquilo que é tão deles, que só pode ser feito por eles e que é efetivamente deles. Qualquer universidade tem um departamento específico que aborda o Karawitan. O Karawitan é música de gamelão, a parte da dança, a parte do teatro, a parte da escultura, a parte da pintura e por aí afora. Depois é óbvio que também são universidades como conhecemos cá no Ocidente, os cursos não são assim tão diferentes. Nesta parte artística e cultural são efetivamente bastante diferentes. Quando falamos da Indonésia, falamos da soma das culturas presentes nas suas, entre 13 e 17 mil ilhas, nos seus 3 fusos horários, nos mais de 250 milhões de habitantes. Estamos a falar de uma dispersão geográfica bastante grande. É muito redutor falar da cultura indonésia, é quase o mesmo que dizer a cultura europeia. E ali, apesar de ser um país enorme, é o maior arquipélago do mundo e como se pode imaginar, durante muito tempo, a deslocação das pessoas e bens não é assim tão simples, então cada ilha acabou por seguir o seu rumo, não é? Não é demais salientar que a Indonésia tem 700 línguas, ou pelo menos 700 línguas oficiais, que são reconhecidas pelo Estado indonésio. Quando falamos de gamelão, temos instrumentos fisicamente não são assim tão diferentes, não é? Estamos a falar, neste caso, por exemplo, lâminas e um corpo em madeira, é igual no Bali ou em Java, mas as técnicas interpretativas são bastante diferentes. O desenvolvimento da música associada é bastante diferente. E falamos de Java e Bali por ser precisamente os 2 sítios com mais reputação académica, turística e tudo mais.
Em nome da Malha de Bronze, queríamos agradecer muito ao Orfeão por nos ter convidado a poder trabalhar com os seus estudantes e também a partilharmos aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência destes últimos quase 15 anos de investigação e de estudo ao Gamelão. Obrigado. O importante era mesmo que vocês gostassem. Eu espero que tenham gostado. Eu gostei imenso. Epá, e olha, ok, vá. Nós é que agradecemos. Vai.